Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast de hoje, que vai tratar da saúde masculina de uma perspectiva que todo homem quer saber, mas é sempre. Eu tenho um amigo que quer saber, eu tenho um primo de segundo grau, daqui a pouco você vai saber direitinho essa história. Agora eu tenho alguns recados para você. O primeiro é, se você tem intenção e quer fazer um podcast, um videocast, procura a Fornexus, a agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para o seu canal do YouTube, para as redes sociais, para as plataformas de áudio, para onde você quiser. E se você quer mais informações, é só você clicar no link que está aqui nos comentários fixados desse vídeo. Chamo a sua atenção para você se inscrever no nosso canal, é muito importante para o nosso crescimento, para a gente continuar trazendo assuntos interessantes como esse que você vai ver aqui agora. E a gente está no YouTube, convido você a nos seguir nas redes sociais, a gente também está nas redes sociais e nos canais, nas plataformas de áudio, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, a gente está por aí. Então, se você está aí na ponte, por exemplo, está engarrafado, está difícil para chegar em casa, coloca um Edcast lá no rádio do carro que você vai ver que vai passar rapidinho. Vai fazer atividade física, vai dar uma corridinha, vai dar uma caminhada, coloca o Edcast lá no fone de ouvido, você vai ver também que a atividade física vai passar rapidíssima. E agora a gente vai conversar com o Dr. Fernando, que é diretor clínico da parte masculina da Unifert, que é uma clínica referência em fertilidade humana, e que é urologista e que sabe tudo da saúde masculina, e tenho certeza que é difícil ter alguém para perguntar, porque é sempre todo homem que fala assim, não tem problema nenhum, não sei o que e tal, dá cara, né? Mas é porque, doutor, eu tenho um primo assim que tem um problema, teve um problema, tem um amigo, um vizinho, um negócio assim. É assim que acontece mesmo, né, doutor? É assim, é assim. Prazer, Edu, estar aqui Prazer primeiro. todo nosso. Obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição sempre que precisar. E sempre precisamos, sempre precisamos. é um assunto, tanto a infertilidade masculina quanto a questão da impotência sexual tem os seus tabus. E a gente está aí justamente para poder estar tentando desmistificar, né, muitos desses tabus. E estamos à disposição. O que chega mais para o senhor lá? Infertilidade, casos de infertilidade, homens que querem ter filhos ou homens que têm problemas de impotência? Na clínica lá. Ou está relacionado isso? Na clínica lá na Unifert, por ser uma clínica de reprodução humana, então muito lá. Muito específico, né? Muito específico. Então lá justamente a gente aborda o casal em relação à infertilidade. Eu, como sou da parte masculina, então abordo os homens e os ginecologistas abordam a questão feminina. Nós somos uma equipe, né, multidisciplinar, são vários especialistas, urologista só tem eu, ginecologista nós temos uma equipe boa, de vários profissionais, homens e mulheres, temos psicólogos, biólogos, é uma equipe multidisciplinar, agora agregando nutricionistas, acupunturistas, ultrassonografistas. Precisa desse tanto de gente? Precisa. Por quê, porque aborda o casal, né? E o casal não é só específico a questão ali da reprodução. Você tem o fator emocional, psicológico, nutricional. Chega muitos casais acima do peso, né? Que para a reprodução humana é um problema. Estar acima do peso é um problema. Para a reprodução humana é um problema. Por quê, porque atrapalha, né, a questão da produção dos gametas. Os homens, os espermatozoides, e as mulheres, os óvulos. Então, dependendo da condição física desse paciente, a gente tem que fazer a medicina ela como um todo. Então, a questão da saúde mental é importante, a questão da saúde do corpo é importante, fazer uma boa dieta, porque você normalizando a função metabólica desse paciente vai ajudar no processo da conduta da reprodução humana. Exemplo, se um casal precisa fazer fertilização in vitro. O que é fertilização in vitro? Isso aí, que é estimular a mulher com um determinado tipo de hormônios a ela produzir óvulos. Então, dependendo da condição física dela, se a gente não tratar primeiro uma causa básica, exemplo, um excesso de peso, vai atrapalhar no estímulo. A partir de qual excesso de peso isso começa a atrapalhar a reprodução? Assim, a gente tem que fazer a medida lá, né, do índice, né, de massa corporal, e a partir do índice acima do que a gente considera normal já é indicativo de uma dieta, uma atividade física
né? Um paciente que é sedentário, que fuma demais, que bebe demais, ou tem excesso de qualquer tipo de tóxico, digamos assim, seja ele alimentar, etc. Para ter um melhor desempenho, ou para a gente aumentar a chance de sucesso, que é o que a gente busca, porque mesmo usando a medicina hoje, a ciência assim, avançada, que a reprodução humana, ela é nova. Em relação à medicina, é uma especialidade nova. Então, para a gente ter o maior índice de sucesso, a gente tem que fazer o máximo possível. E fazendo o máximo possível, nós estamos falando na faixa de 30% a 40% de sucesso, entendeu, Edu? Fazendo o máximo, só tem 40% de chance do máximo de sucesso. A gente não tem como garantir 100%. E medicina não tem como garantir 100% em área nenhuma. Na reprodução humana, muito menos. Então, a gente tem que fazer de tudo para que esse casal tenha uma boa resposta. O que é uma boa resposta? Para que eu possa ter embriões, que é a fertilização do óvulo com o espermatozoide, eu preciso, então, ter óvulos saudáveis e de boa quantidade. E preciso ter espermatozoides saudáveis e de boa quantidade. Para que no laboratório a gente possa, então, fazer esse trabalho da fertilização, que é injetar o espermatozoide dentro do óvulo, e depois essa junção, essa fertilização vai evoluir para o embrião, que é o que vai ser transferido para dentro do útero da mulher. Então, quanto mais embriões eu tenho, entre aspas, melhores vão ser as chances dessa paciente ter a gravidez, que é o resultado tão desejado. Né? Aí eu queria voltar um pouquinho nessa coisa do peso. Qual é o indicativo de que o peso é um problema no caso da fertilização? Porque a gente sabe, antigamente, por exemplo, o padrão de beleza antigamente era a mulher um pouco mais com peso maior, né? Um pouco mais forte, com mais peso. O nosso padrão estético de beleza vem mudando ao longo do tempo, né? E aí muita gente fala assim, não, a mulher mais cheinha, mais gordinha é mais saudável. Mas aí a partir de que momento isso não é saudável para ter filhos, por exemplo? Assim, vai passar de 100 quilos, vai passar de 110, 120 quilos, uma coisa assim. Nem sempre assim. Na medicina você não pode estar cravando que esse vai ser o problema. Então nem toda paciente acima do peso, tanto do feminino quanto do masculino. O excesso de peso, bom, é acima do que a gente considera normal. Então, está acima, pode ser considerado um problema. Mas só que você não pode avaliar só um fator. Você tem que ver no geral. Então, se a gente analisa junto com os outros exames, se o excesso de peso é um fator que pode estar prejudicando, então a gente indica um tratamento. Mas nem toda paciente com excesso de peso vai precisar fazer algum tipo de dieta. Vai responder muito bem. Entendi. Mas aquelas que não respondem bem ou que está bem acima do peso, né? 100 quilos está bem acima de peso, dependendo da estatura da paciente. A gente falando pela estatura média que a gente tem no dia a dia, né? Isso aí. Vamos considerar que a mulher... 1,65, a média é isso aí, né? 60, 70. É a média da mulher. Então, você tem que calcular o índice de peso aí. Então, uma paciente com 1,70 m, por exemplo. Com mais de 100 quilos, pode ser um... Está demasiado. Tá demasiado. Isso acontece para o homem também. Com certeza, com certeza. Então, o que o excesso de peso faz? O que a gordura faz? Ela interfere na produção dos hormônios, que são os hormônios que vão estimular o ovário feminino a produzir, principalmente óvulo e estrogênio, e no homem vai produzir espermatozoide e testosterona. Então, o excesso de peso, o que a gente chama de colocar a síndrome metabólica, dificulta a produção desses hormônios. Ou a pulsatilidade desses hormônios vai se dar de forma irregular. E isso interfere na produção dos gametas. Com exames dá para identificar isso tudo. Claro. E com a especialidade é necessário. Os exames complementares complementam o nosso diagnóstico. História clínica, os exames de sangue, exames de imagem, o exame físico. Tudo isso aí a gente, no geral, avalia. Olha, a gente precisa fazer isso e aquilo para tentar ter o maior índice de sucesso possível. Quando se fala em fertilização, o que o homem mais procura lá com vocês?
Então, assim, a gente tem que entender, Edu, que as causas da infertilidade, elas são várias. E nós temos tanta causa masculina por si só, o casal vai lá e a gente identifica que a dificuldade de conseguir a gravidez é um fator masculino, puro. E isso está presente em 40% dos casais. O fator é masculino. O casal vai lá, o fator é puro feminino. Hoje sabemos que 40% a causa é feminina. 40% masculino e 40% feminino? Exatamente. 20% é dos dois. Já é um problemão. É verdade, imagino que seja. Né? É que você não tem só que tratar o homem ou só a mulher, você vai ter que tratar os dois. Então a causa masculina, elas são várias. Nós temos que entender assim, eu vou tentar ser didático aqui. Vamos lá. O testículo é a fábrica dos espermatozoides. Né? O testículo está na bolsa escrotal. Sei. Então, ele produz espermatozoide a partir da puberdade. Por que a partir da puberdade? É quando ele vai receber o estímulo de um hormônio que está dentro de uma glândula aqui no nosso cérebro, chamada hipófise. Ela produz o hormônio LH, hormônio luteinizante, e o FSH, hormônio folículo estimulante. Então, esses hormônios vão estimular duas células do testículo. O LH vai estimular a célula de Sertoli e o FSH a célula de Leydig, para poder produzir espermatozoide e testosterona. Ok? Então, muita coisa para dar problema. Não, mas assim, de forma didática, se você pensar que a glândula aqui do cérebro estimula o testículo para o testículo produzir espermatozoide e do testículo sair lá no cano da urina, bom, então qualquer fator que altere o cérebro ou qualquer fator que tem lesão lá no testículo ou lesão para fora, pode ser causa de infertilidade. Então, é muito lugar para dar problema, muita coisa para dar problema. É verdade, mas nós temos que partir desse princípio. Então, a causa da infertilidade são várias. Um exemplo assim que todo mundo sabe, cachumba, por exemplo. Né, que é o paciente tem a infecção e essa infecção pode abaixar para o testículo. Exatamente. Bom, essa infecção... Qual a ligação da cachumba daqui para o testículo? É um vírus, né? Então, se não bem tratado, o vírus pode descer. E vai... Porque é glândula, né? Você tem a glândula e o testículo também é uma glândula. Então, vai infeccionar o testículo. Tem afinidade ali. Entendi. Né? E se não bem tratado, a cura vai se dar por um processo de fibrose. E aí o testículo vai ficar pequeno. Se o testículo fica pequeno, pode produzir pouco espermatozoide. Pode dar errado, doutor, pelo amor de Deus. Mas a ciência está justamente para isso aí, né? Para tentar ajudar. Mas o que chega mais lá? Quais são os principais casos, assim, os motivos de infertilidade no homem? O que chega lá para você? Então, assim, como eu comentei, são vários. Tem paciente que vai com cachumba, vai paciente porque tem um processo de varicocele. Varicocele são aquelas veias dilatadas que estão na região do testículo. Que às vezes estouram. Não que estoura. Não estoura não. Elas são igual a hemorroida. Ou varizes na perna. Entendi. Elas estão ali dilatadas e isso atrapalha o bom funcionamento do testículo. Então, qual é o tratamento? Não é de ir direto para a fertilização in vitro. Lógico, tem que analisar tem que tratar o problema geral. Primeiro e depois... Se for possível, a gente faz a correção cirúrgica da varicocele, que é uma patologia a principal, a mais frequente no processo da infertilidade. Então é esse a varicocele. Problema, é o que mais chega lá, né? A gente tem que investigar. Descartar que ele não tem esse problema da varicocele. Descartar que ele não tem um problema hormonal. Como eu comentei, a hipófise produz hormônio que vai para o testículo. Então, quer ver uma coisa que a gente tem visto muito lá na clínica? É paciente fazendo uso de anabolizante, que é um hormônio. Isso gera problema? É uma das causas que tem aumentado muito a questão da infertilidade masculina. Por causa da produção de espermatozoide ou por causa de outro tipo de... Porque quando você toma um anabolizante, dependendo da maneira que você está usando o anabolizante, sem orientação médica, principalmente... A testosterona, ela vai, dependendo de como você está usando, de como que você está fazendo a prática desse hormônio, vai deixar você infértil, porque ela inibe a produção de espermatozoide. Mas aí, normalmente, quem faz uso de anabolizante não consulta muito médico não, né, doutor? Não, esse é o problema, Edu. Esse é o problema. É autodidata ou automedicação e muito das academias, né, porque a gente sabe que a testosterona, ela realmente traz um efeito... rápido, né?
O paciente rapidamente ganha lá o seu peso de massa corporal, massa muscular, né? Massa muscular. Só que, como eu digo sempre, Edu, toda medicação é uma droga. Ela tem um lado positivo e tem sempre o lado negativo. Então, se você mantém a testosterona dentro dos níveis de normalidade, show de bola. Esse é o ideal. O paciente vai lá, está com a testosterona baixa, por vários motivos, por alguma lesão no testículo lá que não está produzindo direito. Você fez o diagnóstico que ele está com baixa de testosterona, ótimo. Você indica Claro, fazemos vários. Todo dia, na clínica lá, todo dia. Você repõe a testosterona para deixar ele dentro dos níveis de normalidade. Você tem lá o que a gente chama de pacientes controle, que vai desde, exemplo, 300 a 900. Se ele chega lá com 200, ele está abaixo do normal. Precisa ter uma reposição de alguma forma. Para chegar ele dentro do normal, que é 800, 900. Mas se ele chega lá com 2.000, ele também está fora do normal. E já dá para saber que esse cara aí usou um negócio diferente aí, né? Bem provável, entendeu? Bem provável. Então você tem que trazer ele para a faixa da normalidade, porque o excesso é que vai começar a trazer os efeitos colaterais. São vários os efeitos colaterais da testosterona em excesso. Pode ter problema, que é muito comum, da próstata. Se o paciente tiver um câncer já na próstata, se ele ficar com essa testosterona, claro, vai acelerar o crescimento. É mesmo? Aí a testosterona em excesso provoca um bloqueio da célula que produz espermatozoide. Então ele tinha lá 100 milhões. Quando ele vai lá na clínica, que eu peço o espermograma, está zerado. Por quê? Porque está fazendo uso da testosterona. Já dá para identificar. Claro. Né? Tem tratamento? Tem. Você tem que fazer o trabalho inverso. Para poder ver se o testículo volta a funcionar. E aí você tem problema no coração. Você pode ter problema no coração, pode ter problema no fígado, vai ter problema no sangue, na pele. É muita coisa para dar errado. É verdade. Teve algum caso que tenha sido marcante para você? Tem algum caso que tenha sido assim emblemático? Falou, o cara chegou com um quadro que aparentemente não tinha jeito e vocês conseguiram reverter? Sim, da testosterona é uma delas, tem vários pacientes. Tem algum específico, você lembra de um caso assim específico? O cara fazia prática de jiu-jitsu. Normalmente, assim, o esporte de alta performance, né? Quase todos nervoso. Quase todos eles fazem uso, não tem jeito. É mesmo? Chega bravo, batendo na mesa, quando você vai ver um tchutchuca. Entre aspas, hein, galera? Não tô só brincando aqui. É o doutor que tá falando, não sou eu não, hein? Vou até tomar água. Mas porque a testosterona provoca essa agressividade, né? Não, além de provocar a agressividade, a irritabilidade e tal, o cara fica acesaço, né? A testosterona, como eu falei, ela vai bloquear o testículo. E aí, como é que foi esse caso? Então, aí o trabalho é você convencê-lo a deixar de fazer o uso. Que ele sabe, todos eles sabem, que se ele não usar, a performance dele diminui. Então, é um custo. Então, esse é o trabalho que você tem que fazer. Aí, qual é o meu trabalho? Eu vou explicar para ele o que aquela droga, o que aquela medicação está fazendo, está provocando. Então, nós temos que tirar o fator negativo e colocar um fator positivo, que estimula. Então, se eu sei que a testosterona bloqueia o cérebro, eu tiro a testosterona que está bloqueando e dou um remédio para estimular o cérebro, para o cérebro produzir mais LH e FSH. E aí o testículo volta a trabalhar. E aí ele volta a ter espermatozoide. O que aconteceu? Depois de 3 meses, eles foram lá, doutor Fernando, o exame positivo, a mulher estava grávida. Legal. Depois de anos tentando gravidez. Né? Por que a fertilização é feita assim? Antes, só para esse negócio da testosterona, eu me lembro que teve uma época no UFC, os lutadores eram pegos com altíssimas doses O Vitor Belfort, na época, falou aí, eles alegavam, não, eu tenho uma deficiência na produção de testosterona, mas é tudo lorota, né? É para o cara aumentar a performance dele. Claro. Né? Só para você ter ideia, Edu, olha só. Quando a gente detecta lá, faz o diagnóstico que o homem lá está com deficiência de testosterona, a gente orienta o seguinte, são várias testosterona que você pode usar. Tem injeções que você pode usar cada 2 semanas, 3 semanas, cada mês, e tem testosterona que você usa cada 3 meses. Então, vamos pegar um exemplo que eu uso lá. Potente? Não é a maneira de ação.
Vamos lá, vamos pegar um exemplo de um paciente que tem que usar testosterona e a gente passa uma injeção por mês e você repõe. Você mantém ele dentro do nível de normalidade. Os caras chegam lá tomando uma injeção cada 2, 3 dias. Você vê, comparar e o nível, o quanto que eles estão usando. É muita coisa. É muita coisa. E o organismo ele é inteligente. O que ele faz? Ele tenta controlar. Tenta se adaptar àquilo. Claro, ele tenta trazer para o normal. E o trazer para o normal é o seguinte, ele acha que o testículo está produzindo demais. Ele vai lá e freia o testículo. Porque ele não reconhece que a testosterona é sintética. Entendi. Então ele vai lá e bloqueia. No que ele bloqueia, ele não consegue bloquear só a testosterona. Ele bloqueia também a célula que produz espermatozoides. Acabou, aí o cara é o não erro. consegue ter filho. Claro, não consegue ter filho. Chega lá com azospermia, que é um laudo seminológico, dizendo assim, ausência de espermatozoide. Nesse caso, é uma ausência que pode ser revertido, é uma questão química. Mas existe aquele azospérmio que o testículo não produz espermatozoide. Ou produz, mas por alguma lesão não está conseguindo eliminar. Então, é o que a gente chama de azospermia excretora, não excreta, ou secretora, não está produzindo. Aí a maneira da gente fazer o diagnóstico é com o exame direto do testículo. Eu vou lá no testículo, tiro um fragmento. Quando fala esse não negócio, dói, tá? A gente é anestesia, entendeu? É anestesiado. Quando fala os negócios, dá uma sensação ruim, né? É tranquilo, é tranquilo. Lógico que a gente não pode falar, né? Que vai doer, porque aí eu... Claro que não. O cara nunca vai fazer. Mas não dói. A gente anestesia. E aí eu tenho que tirar, para examinar se a fábrica tem ou não espermatozoide. Tendo espermatozoide, show de bola. Fertilização in vitro, vamos fazer o trabalho. Se não tiver espermatozoide, aí nós temos 2 opções. Ou adoção, ou a gente faz o uso do banco de sêmen. Entendi. Né? São vários no Brasil e no mundo, vários doadores de sêmen. A gente pega as características, né, do paciente. Mas como é que são voluntários que vão lá? São voluntários. Se chamam as pessoas? Não, são voluntários. Normalmente são pacientes universitários, estudantes. E aí ele vai lá na clínica, ele é cadastrado, ele vai ser examinado, ele vai ser perguntado, né, se tem um histórico lá da saúde dele. Saúde, faz uso de droga ou não, se tem doenças ou não. Aí é solicitado uma bateria de exames infectos contagiosos. Aí, estando todos normais, ele dá uma amostra de sêmen, analisa-se o sêmen para saber se é um sêmen bom, saudável. Aí ele congela, é congelado esse sêmen. Ele fica lá em, que a gente chama de carência ou de repouso, por 6 meses. Não se pode utilizar aquela amostra. Porque daí, a 6 meses, repete-se toda a bateria de exames. Se tiver tudo ok... Negativou, está normal, aí esse sêmen é disponibilizado. Ele recebe alguma coisa para isso? Não, são doações. Doações. É uma doação. Gratuito. Não é meio constrangedor, não, doutor? O cara chegar lá e você pedir uma amostra de sêmen pro cara, às vezes tem que colher o sêmen lá. Isso não é constrangedor, não? Como é que vocês lidam com isso lá? Assim... Pode ser, claro. Tem aquela salinha lá cheia de coisa de revista, DVD, CD, filme, isso aí. A gente tenta deixar o ambiente o mais, assim, o melhor possível. Deixar a pessoa o mais à vontade possível. Antigamente, ele podia trazer a amostra de casa. Então era mais fácil. Né? Tava lá no seu ambiente, né? Mas é o ser humano, né, doutor? Não, mas aí, por regulamentação, não se pode mais. Tem que ser colhido lá na clínica. Tem algum motivo específico para isso? Tem alguns motivos, por questão de segurança, contaminação, etc. Entendi. Ele tem que colher lá. Então, colhendo lá, e a gente tem uma sala específica só para coleta do sêmen. Aí tem revista, vídeo, não é problema. Pode levar a esposa, se for o caso. Por incrível que pareça, é difícil, é raro, mas tem homens que não conseguem colher. É mesmo? Não consegue. Por um bloqueio psicológico. Porque é uma emocional. situação claro. desconfortável, no mínimo, Edu, né? Quer ver pior é em convênio. Convênio, então, na clínica, né, não temos assim, convênio. Ele vai, sei lá, no banheiro, lá naquela recepção, onde o cara colhe urina, fezes, sêmen, aí o cara tá batendo na porta, tá demorando, e o cara tá lá, né? Tentando. Aí é mais difícil. Né? Porque mas aí... Mas tem paciente que leva numa boa, tranquilo, tem outros não. Tem outros que aí tem dificuldade, demora um pouco mais e pode chegar o caso de não conseguir colher. Aí você tem que usar de outros artifícios. Né? Por que nos casos de fertilização
desse jeito, estimulada, ou a pessoa que tem algum tipo de problema vai tratar numa clínica de fertilização? Por que que é comum, pelo menos eu acho, e pelo menos eu vejo muita gente falando disso, é comum ter gêmeos, trigêmeos depois? Por que que isso acontece? Porque é o seguinte, quando a gente vai para o processo de fertilização in vitro, o natural da mulher é ela produzir um óvulo viável para ser fecundado pelo espermatozoide. Quando a gente vai para a fertilização in vitro, eu tenho que estimular o ovário a produzir vários óvulos. Porque se eu trabalhar com um só, a chance de não dar certo é alta. Aham. E ela gasta. Você tem que ter o plano B. Ela, né? ela gasta dinheiro com hormônio, etc. e tal, então tem que aumentar essa chance. Então, o hormônio é justamente para fazer ambos os ovários produzirem o ovo. Aham. Então, vamos colocar uma média de 10 óvulos que a gente consegue capturar, aspirar, né? Então, desses 10 óvulos, vamos colocar aqui os 10 evoluídos para embrião. Ok? Ok. Antigamente, da regulamentação, a gente podia transferir a quantidade de embrião que a gente quisesse. 1, 2, 3, 4, 5, Então, se ela queria, 10. você quer ter gêmeos? Não é garantia. Não temos como garantir nem que vai ter de um. Entendi. Mas na ânsia de obter um maior resultado bom, a gente transferia 4, 5. Então, quando eu transfiro 5 embriões, a chance de eu ter gêmeos gira em torno de mais ou menos 20 a 30%. Aham. Por isso, mas não é o comum. O comum é um só. Aham. Na verdade, a porcentagem maior é de não engravidar. Mas quando eu transfiro o embrião de boa qualidade, aí sim, por isso, todo o princípio, lembra do princípio que eu preciso ter uma pessoa com uma boa dieta, boa alimentação, Tudo certinho, boa noite tudo de direitinho. sono, evitar o máximo de estresse possível, evitar o excesso de tóxicos, Aham. tomar a medicação Bebida alcoólica, certinha, evitar. para que eu tenha espermatozoide de boa qualidade, para que eu tenha óvulo de boa qualidade, bom, somando qualidade com qualidade, Aí a chance é muito maior. de ter um embrião de qualidade. Bom, se eu tenho um embrião de qualidade e transfiro esse embrião de qualidade, a chance de gravidez aumenta. Entendi. Então, quando eu transfiro esses embriões e eu faço embriões de boa qualidade, eu consigo transferir 2 embriões para se obter uma gravidez única. Aham. Posso ter gêmeos? Pode ser, mas não é o normal. O normal é ter um só. Entendi. Não é o normal. Entendi. Então, mas transferindo 2 embriões. Mas se eu transfiro 4, não é que eu aumento a chance de gravidez. Vai ter a gravidez, mas pode ter uma gravidez que a gente chama de múltipla. Gêmeos, trigêmeos. Aham. Temos alguns, mas não é o comum. Entendi. Não é comum ter gêmeos, nem trigêmeos. Você falou aí mas o valor fica alto. Quanto que é mais ou menos para ter um filho, um casal que não está conseguindo, por exemplo, procura lá a clínica, quanto é que custa isso? Assim, entre medicação, que ela vai ter que é a medicação, ela vai ter que tomar a medicação para fazer Ela vai ter os que passar ovários produzir vai ter os que óvulos. passar por uma avaliação Claro, de uma equipe grande, claro. vai ter que ir lá passar por uma Multidisciplinar. ela, o marido, todo mundo vai ter que passar, mesmo que identifique só um depois como problema, como você falou lá no começo, os dois vão ter que passar por uma equipe grande, vai ter um processo todo. Isso aí. Chegamos à conclusão. Fertilização in vitro. Aham. Aí ela vai, de acordo com o resultado dos exames, ela vai ser orientada a tomar X tipos de medicações. Aham. Injeções. Aham. Qual é o objetivo dessas injeções? Forçar ou estimular o ovário para produzir óvulos. Aham. Ok? Então, produziu óvulos, então ela vai ter esse gasto. Gira hoje, vamos colocar uma média de R$6.000, Aham. mais todo o processo da clínica. Centro cirúrgico, Aham. anestesista, mais o laboratório, mais o trabalho, mais a congelar os embriões, depois da transferência, mais ou menos em torno de hoje 17 a 18 mil. Aham. Então você pega 17 com 6, 18, uns R$24.000, Aham. um processo de fertilização. Mais ou menos. E como é A que média é isso aí. E como é que é a procura, doutor? Muita gente procura? Muita gente, Edu. Muita gente. Assim, vem aumentando ano a ano. Por que o senhor acha que está aumentando? São vários os motivos. Se a gente pegar hoje, qual a idade que as mulheres hoje estão tentando
tentando gravidez. A Cláudia Raia teve filho aí com mais de 50 anos, né? Ela é uma exceção. É. Mas a média hoje da mulherada, 35 anos. É a média para ter filho. Que Por quer quê? ter filho. Por quê? Quer consolidar a vida primeiro, quer, né? Isso aí. Guardar Terminar a um faculdade, fazer uma pós, Isso. se estabilizar no emprego, para saber se o salário vai dar condição de manter o filho. Quando vai ver, já está com 35 anos. Aham. Na reprodução humana, 35 anos para a reprodução humana é velho. Mulher já está velha. Mesmo com o avanço da ciência, da medicina que a gente vê hoje... A idade biológica não perdoa. Claro, se é uma mulher que vem cuidando da saúde, claro que ela vai chegar com 35, que teoricamente é um relógio biológico. Por exemplo, mulheres até 35 anos, a chance dela engravidar de forma natural gira em torno de 20%. Em um ano, 90% dos casais vão engravidar. Pode ser no primeiro mês, ou no segundo, ou no terceiro. No 12º mês, 90% vai engravidar. Fazendo o tratamento, isso? Não, de forma natural. Natural. Tá lá o casal, tá, vamos ter filho. Aí vai lá, pá. beleza. Em um ano, 90% vão engravidar. 10% vão precisar de 1 ano e meio, 2 anos. Outros não vão engravidar. Por N motivos. Tanto o feminino quanto o masculino, um fator, ok? Muito bem. Quando a mulher atinge os 35 anos e um dia a chance dela engravidar de forma natural, fazendo tudo normal, cai pela metade, 10%. Isso é, Só pela idade. isso é por causa do relógio biológico mesmo? Por causa do relógio biológico. Isso acontece com o homem também? Não, então, a diferença tá, o homem, nós produzimos espermatozoide todo momento. Nós estamos conversando aqui e estão produzindo. O pau tá quebrando. Eles estão lá. A fábrica Nadando, não para. tá todo mundo nadando lá, linha de beleza. produção e vai, tá produzindo. Aí joga pro epidídimo, que digamos assim é um armazenador, é uma caixa d'água, e depois eles vão sendo eliminados. Então o espermatozoide produzido hoje, nós estamos produzindo, eles vão sair da gente só daqui a 3 meses, 90 dias. O que eu eliminar hoje, ele foi produzido há 3 meses atrás. Mas elimina como? Se não... Não, no ejaculado. Sei. No ejaculado. Se for estimulado, então... Tá igual. É a única forma de eliminar? Não, se você não elimina, ele vai ser absorvido. Ele morre com o tempo. Por isso é uma indicação do espermograma. Não pode ficar mais do que 10 dias, 7, 10 dias para fazer o exame. Não pode ter abstinência de 7 a 10 dias. Entendi. Tem que ser de 3 a 5 dias mais ou menos. É o ideal. Porque a gente sabe que depois desse tempo, ele vai perdendo a atividade dele por questão nutricional, e com o tempo ele morre e o organismo reabsorve. Entendi. Isso acontece nos vasectomizados. Você corta o deferente, o cara continua produzindo, mas chega lá onde está. Joga para fora. Claro, ele vai até lá onde está obstruído. Chega ali, ele fica dando porrada ali onde está obstruído, e ele vai perdendo força, morre. Ele fala, opa, foi alarme falso. E ele morre. Então, o que nós estávamos falando mesmo, pai? Eu esqueci, meu amigo, não, me embolei aqui. Você estava falando que ele morre e é absorvido. Isso, ele morre e é absorvido. Agora 3 meses. Isso, peguei. Aí ele tem nós produzimos espermatozoides sempre novinhos. A vida toda. A independente mulher, da idade? Ou independente da idade. Independente se o paciente for, por exemplo, se for impotente? Independente. Impotência não leva à infertilidade, necessariamente. Ele pode ser impotente, mas ele continua sendo fértil. Ponto. Exatamente. E com a idade, o que acontece no homem é o seguinte, ele continua produzindo espermatozoide, mas ele pode estar produzindo espermatozoide de qualidade não tão boa. Vai caindo. Só que continua produzindo, vai caindo. Porque também pode cair a produção da testosterona também. Aí tem ligação direta. O que acontece naturalmente com a idade, vai caindo a produção de testosterona. Claro. Já a mulher não, ela tem prazo de validade. Vai produzir óvulos, ela nasce com a quantidade de óvulos para a vida toda. E ela vai eliminando os óvulos, vai chegar uma hora que acabou. Não tem mais, Não tem mais. Então, com 35 anos, os óvulos dela têm 35 anos. Entendi. Então, existem mudanças bioquímicas ali que faz com que o óvulo ele tenha dificuldade em ser fertilizado.
O espermatozoide pode até chegar, só que ele tem dificuldade para penetrar. Uhum. Você imagina um ovo, você quebra o ovo, você tem a clara e a gema. Uhum. Uma mulher nova, 20 anos, vamos colocar 20 anos, 30 anos, você quebra o ovo, ele esparrama. Uma mulher de 35 anos, quando você quebra o ovo, ele não esparrama, ele fica ali. Tá mais consistente. Mais compacto, já está mais cremoso. A no molecada tem que liquefaz. dar a cabeçada com mais força para entrar. Claro. Uhum. Tem dificuldade para penetrar e quando penetra ainda tem dificuldade para se locomover, né? Formar a fertilização, evoluir para o embrião. E isso 35 anos, 37, 30, 40 anos, a chance de gravidez de forma natural é menos de 5%. Mas você acha que isso está mudando, doutor, com o tempo, assim? Porque a gente vê hoje muito mais mulheres de 40 anos engravidando, por exemplo, do que via há 30, 40, 50 anos. Não é que aumentou a chance da mulher de 40 anos engravidar. Ela não é impossível engravidar com 40 anos. Não é impossível. É difícil, improvável. Então, o que acontece? Quando se tem uma notícia, igual a Cláudia Raia, se tem a notícia que ela engravidou com 50 anos, sei lá, 55. Eu acho que mais de 50, né? Mais de 50, Cláudia Raia. Aí mais de 50, né? A pergunta é, mas eu conheço, né? Isso é muito comum. Mas, Fernando, eu conheço minha amiga, na minha tia, tem 40, 45 anos. O que eu falo é o seguinte, olha, não é impossível engravidar. Só que as chances, estatisticamente, os trabalhos mundiais, diz que é muito difícil. Não é impossível, é improvável. Mas é isso que eu estou perguntando, porque a gente vê de uns tempos para cá, na última década, por exemplo, até por causa dessa questão de costume mesmo, cultural da mulher ser muito mais independente hoje, no sentido da vida de uma forma geral, de ter um emprego dela sem depender de um homem, ter a vida dela sem depender de um homem e tal, e chegar E aí aquela coisa de fazer a vida, construir a vida dela e depois pensar em ter um filho, não sei o que e tal. Então a gente vê muito isso acontecendo hoje, a gente vê muito mais hoje mulheres de 40 anos engravidando, mulheres de 39, 40, 41 anos engravidando. Então, é o que eu te falei, assim, não é impossível, é difícil. O que nós temos visto na clínica, que nós temos tido um aumento na procura na faixa etária nessa faixa etária de 38, 40, 43 anos. Entendi. Por quê? Porque buscam a gravidez, passa de um ano, na verdade, acima de 35 anos, o que a gente recomenda no meio científico é o seguinte, com 6 meses acima de 35 anos já tem que procurar o especialista se você não conseguiu engravidar. De 6 meses de tentativas, né? De tentativa. Abaixo de 35, até um ano você tem possibilidade de... Se não tiver nada já diagnosticado. Se não tiver uma diabetes, se não tiver algo que a gente sabe que vai dificultar, exatamente. Síndrome do ovário policístico, essas coisas todas. Entendi. Então, com 40 anos é possível engravidar? Claro que é. Mas é muito difícil. Então, se está nessa faixa etária, é o que eu oriento, está nessa faixa etária, já está avançado demais, já está perdendo tempo. Porque com 41 já vai estar mais difícil, até para fazer a fertilização, para você ter uma ideia de como a idade da mulher é preponderante. Não tem 35 anos, quer engravidar, não engravidou, está tentando 6 meses. Não estou dizendo que vai ter que fazer fertilização in vitro, de repente corrige está acima do peso, está com a diabetes, o problema é do homem. Dá para a gente trabalhar, ter tempo de fazer algum tipo de tratamento, entendeu, Edu? Mas com 40 anos, 38, a gente já não pode perder tanto tempo. Entendi. Porque não tem tempo. Sendo um médico que cuida de homens, um urologista que cuida de homens, não parece que é mais... O homem sempre tem uma vantagem, não? Não parece que é injusto meio com as mulheres isso? É injusto. É injusto, É injusto, porque a mulher tem prazo de validade. O homem, nós não temos prazo de validade. Então, mas aí temos que falar com o Criador. Aí não é com a gente. Papai do céu é que vai ter que dar essa resposta. E é mais fácil cuidar do homem, fazer o homem ser fértil é mais fácil do que fazer a mulher ser fértil? Não, depende da causa. Exemplo, se eu pego um paciente que uma causa é genética, não tem como fazer ele ser fértil. Não tem tratamento.
O tratamento é a fertilização in vitro. Agora, se eu pego um paciente vasectomizado, É isso que tem. aí sim, aí top. Isso tem acontecido muito, Claro, né? claro. A gente tem tido isso. O que leva o cara a desfazer a vasectomia? Porque a vasectomia impede o cara de ter filho. Isso. O cara, ó, fechou a fábrica, não Isso. vou ter mais filho. Isso. Aí o cara volta lá, não quero desfazer, que antigamente não podia também, não dava para desfazer, né? Agora a medicina de uns tempos para cá permite isso, né? Com a introdução do microscópio operatório, porque o deferente ele é uma estrutura muito fininha. O que é diferente, doutor? Que é o ducto que liga o testículo ao canal uretral. Que é isso aí que leva o espermatozoide. A gente vai lá e obstrui esse canal. Vou sacanear. Vamos lá. A cirurgia é tranquila, a vasectomia. Já a reversão, não. Ela é um pouco mais complexa. Por quê? Eu tenho que usar um fio da finura do seu cabelo. Então, a estrutura microscópica ali que eu vou ter que pegar os dois orifícios do tubo e colocar de novo ali. Dá para fazer cara a cara. Dá para fazer. E como é que junta? Como é que cola os dois? O uso de fio, o uso de estrutura microscópica. A gente vai lá, identifica o local. Então, aumentou-se muito a chance de reversão, porque se introduziu o microscópio, se introduziu estruturas mais finas, mais delicadas, e isso fez com que o índice de sucesso da reversão aumentasse. Estou falando para você o seguinte, um paciente fez a vasectomia e daqui a 3 anos ele quer reverter, a chance de sucesso é mais de 90%. É mesmo? Dele voltar a ter espermatozoide. Então, o tempo da vasectomia é que vai dizer se vai ter chances ou não de reverter. Mas todas elas, teoricamente, é possível a reversão. Pela sua experiência, por que o homem procura a reversão lá? Então, são vários. A causa principal é mudança de mulher. Tá com a mulher nova... Outra causa. Resolveu que quer aumentar a família, quer construir a família. Outra causa é isso aí. Nós melhoramos financeiramente, queremos ter mais filho. Outra, perda de filho. Essas são as 3 causas mais comuns na procura para a reversão. Que deve ser uma tristeza isso, né? Com certeza. A mais comum é troca de mulher. É o novo casamento, isso tem acontecido a nova família. Muita frequência? Muita frequência. Muita frequência. Eu sempre digo lá, o homem chega na faixa dos 60 anos, 55 anos com a menininha de 30, eu já sei. Já dá para saber. Quer aumentar a família. Quer aumentar a família, fazer uma nova família. A mulher nova, quer ter filho, etc e tal. E é possível. E aí a gente é um caso assim, teoricamente, tranquilo para se resolver, porque você tem 2 opções. Dependendo da idade da mulher, ou seja, nessa faixa de 30 anos, 35 anos, você consegue reverter a vasectomia, porque o casal tem tempo para voltar a ter espermatozoide no ejaculado e se preparar para a gravidez. Tem tempo, que pode demorar um pouquinho, mas pode conseguir. Ou então, vai para a fertilização in vitro logo. Tem casal que decide ir para a fertilização in vitro. Agora, se a mulher chega lá, ela já está com 38, 40 anos, a orientação não é tentar reverter, porque não temos tempo para esperar, é ir direto para a fertilização in vitro. Aí o que eu tenho que fazer? Se não tem sêmen no ejaculado, eu tenho que ir lá no testículo, na fábrica, e tirar o espermatozoide. Fazer uma pequena punção ou uma biópsia, a gente faz um pequeno corte e tira o espermatozoide ali dentro. Você fala isso, doutor, me dá uma pontada aqui. Não. É anestesiado, fica tranquilo. Mas tem o depois, doutor. Aí depois tem medicação, anestesia, não. Pô. É só evitar não jogar bola, não ter sexo durante os 6 meses, tranquilo. Não, é só evitar qualquer coisa que vai machucar o ovo, mas é recuperação tranquila. 7, 10 dias tá novo para próximo. Zerado? Zerado. Tá pronto para próximo. E deixa eu te falar, por que em alguns casos o cara é vasectomizado e mesmo assim engravida? Eu já vi casos assim, há casos assim, né? O cara passa pela vasectomia e mesmo assim... Muito raro. Eu já vi uma Não tem, eu também já vi. O que acontece? Quando eu faço a vasectomia hoje, eu cortei o cordão, perfeito? O tubo. Não vai passar mais. Não. Mas aqueles que passaram, eles podem engravidar. 3 meses? Então, ele tem que ter um tempo para eliminar aqueles que já foram produzidos. Entendi. Isso depende do tempo, depende do tempo e depende da atividade sexual. Se ele, com 30 ejaculações, ele costuma eliminar tudo. 30 ejaculações. Então, eu brinco sempre. Tem homem que volta com 1 ano, 2 anos para fazer o exame, tem outro que volta com 1 mês. Depende da capacidade do homem. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, se ele não guardou esse tempo de abstinência,
teve relação sexual sem proteção depois da vasectomia, pode engravidar com aqueles espermas já produzidos. Entendi. Agora, existe aqueles casos que existe a recanalização espontânea. O que é isso? Você cortou tudo direitinho, com o tempo o organismo deu o seu jeito lá e ligou novamente. Filho da mãe. Pode acontecer. É menos de 0,5%. Filho da mãe, né? Mas pode. Então, eu oriento o seguinte, me traz o espermograma, com 4 meses eu vou repetir o espermograma, tá zero, se tá beleza. Depois de ano em ano. Para saber se tá beleza. Para não correr o risco. Isso aí. Exato. É muita... Medicina, Edu, ela não é uma ciência exata. Não é 2 e 2 são 4. Existe suas... Eu não tinha que ser, doutor. Mas não é. A gente já conhece tanto, a gente já sabe tanto como é que funciona, estudou tanto, estuda tanto, sabe como é que funciona o organismo. Tem aí equipamento, microscópio. A gente estava falando de cirurgia robótica há um tempo. Que vocês fazem também lá? Não, eu não faço. Mas tem assim, na equipe, tem a gente teve profissionais que fazem. A gente teve com um médico aqui falando sobre isso, sobre cirurgia robótica. Mas a gente conhece tanto já, não dá para ser matemático isso, não dá para juntar essas pontas e ser mais preciso. Medicina, a gente tenta o máximo para evitar alguma surpresa, mas não tem como. Exemplo, o que nós fazemos, reprodução humana, você tem um espermatozoide, você tem o óvulo, você tem um embrião. Você transfere. E por que nem todas engravidam? Porque não depende da gente, não está sob o nosso domínio. Né? Tem vários fatores envolvidos aí. Mas não era para estar, doutor? É isso que eu estou te Não, a ciência pode chegar a esse ponto de dar 100%? Pode. Se vai chegar, se nós vamos estar aqui para ver isso, eu não sei. Mas hoje não. É porque o homem já produziu o clone, já tem condição de produzir clones. Sim, tem condições. A gente está vendo aí... Na questão bovina está mais avançada essa questão do clone, né? Mas assim, a gente viu na época da produção de clones, acho que foi início dos anos 2000, é isso? Por aí. A ovelha lá, isso, a Dolly, não sei o que e tal... e a gente tem 20 anos aí de pesquisas. É muito nova. Cabeças muito privilegiadas estudando isso o tempo inteiro. Por isso que eu estou perguntando, não dá para ser mais preciso assim? Não, tem alguma área... A gente viu uma vacina sendo produzida em um ano, agora com a pandemia, né? Tem alguma área da medicina que eles conseguem ter esse índice de 100%. Vou te dar um exemplo na área da urologia, o câncer de testículo. Tem alguns cânceres de testículo que o índice de sucesso é 100%. É mesmo? Graças a Deus. Né? Então é evolução. Por questão tanto de científico. E é comum? O mais comum é isso aí. Câncer de testículo? Que tem tratamento eficaz de 100%. Mas tem outros que não. Por quê? Porque não tem um estudo ainda suficiente para produzir substâncias que leva a esse índice de sucesso. Entendi. Então a medicina ela vai evoluindo. Isso é como tudo. Para dor de cabeça, o que se usava antigamente? Aspirina. Aspirina. Para dor de cabeça. Hoje quase não se usa aspirina para dor de cabeça. O que tem se utilizou? Ibuprofeno, tem um monte de coisa. É isso aí, né? Você entendeu? Então a medicina ela evolui, ela vem evoluindo. Nós vamos chegar, pode ser que a gente chegue. Mas ainda não, né? Na reprodução humana, não. Nem na disfunção erétil. Falando disso, doutor, aproveitando, aí a gente sai um pouquinho da fertilização e vamos... Eu tenho um amigo que assim... um amigo também contou para ele. Isso é um problema lá? Chega muita gente com isso. Isso é um problema real, assim? Muita gente sofre disso hoje, doutor? Sofre. Porque os homens não falam sobre isso, né? Essa brincadeira do amigo é justamente por isso. O homem dá muito valor a isso, né? Isso faz muita diferença para o homem, né? Chega muita gente com esse tipo de problema. Como é que é isso? Os homens têm esse problema? Como é que é? Não, então, na reprodução humana, normalmente ele vai porque a mulher sempre dá o primeiro passo na questão da fertilidade. Na verdade, o homem é um banana, né? O homem Mas isso vem mudando, sabe, Edu? Vem mudando. Mas continua sendo um banana, né? Mas melhorou bastante. Vamos dar uma chance. Tá bom. Mas que é um banana? Melhorou bastante. Por vários N fatores, mas hoje ele está, na questão da fertilidade, ele vai normalmente com a esposa, ou a esposa manda. Agora, na questão da disfunção, como você comentou,
Tem aumentado a busca? Tem aumentado, mas está muito além do que a gente sabe que existe. Tem muitos homens aí que sofrem por questão da disfunção sexual, porque a função sexual ela aborda tanto a questão da disfunção erétil, que é a impotência, que é o cara não sobe, é o brocha, e existe aquele que tem a ejaculação precoce. O que é mais comum? Ejaculação precoce. Muito mais comum. É aquele que rapidinho. Rapidinho quanto tempo? 1 minuto? Subiu, já foi. Esse é o rapidinho. Acontece? De subir já foi? Quase 100% de todos os homens, em algum momento, em alguma parte da vida, vai ter ejaculação precoce. Porque ela tem N fatores também. Emocional, psicológico, estresse, etc. E tal. Ele vai ejacular rápido. Então, ela está dentro da disfunção sexual. E existe a disfunção erétil, que é a impotência. O que é isso? Ele não consegue ter ereção. Ou tem uma ereção, ela, no popular, meia engorda. Meia bomba. Meia bomba. Então, se a gente pensar que o pênis ele é um órgão vascular, a ereção nada mais é do que sangue que chega com uma pressão para provocar uma rigidez. Então, as causas são lesões vasculares que podem estar levando ao entupimento dessas artérias. Entendi. Exemplo, o paciente teve um infarto, infartou lá o coração, uma artéria entupiu. Por quê? Infartou por quê? Porque a área precisou de sangue, o sangue não chegou, ele foi necrosou. No pênis, acontece a mesma coisa, ele só não necrosa, mas não é pressão. Graças a Deus, pelo amor de Deus. Imagina. Graças a Deus que o que acontece? Só não tem pressão para provocar uma rigidez. E aí esse amigo do amigo meu estava perguntando, e aí o cara que, por exemplo, começa bem, mas depois dá aquela fraquejada? Isso, aí pode ser. Aí você tem que para chegar ao diagnóstico, você tem que conversar, você tem que fazer exame físico, você tem que fazer exame de sangue, você tem que fazer o teste de drogas vasoativas, para poder saber o seguinte, você tem problema vascular, ou seu problema é neurológico, ou seu problema é neurovascular, ou seu problema é um problema de alteração hormonal. O cara está lá com baixa de testosterona. Quer ver uma coisa que é muito comum, Eduardo? Ele fez uso de testosterona em excesso, parou por algum motivo, e aí o que aconteceu? O testículo dele estava bloqueado, ele parou de tomar testosterona, ela estava em 2000, parou de tomar, ela veio para 200. Ou veio para 100, ou veio para 50, porque o testículo estava bloqueado. Testosterona baixa, o que vai fazer? O cara vai ficar desanimado, isso tudo. Não vai ter vontade de sexo, não vai ter vontade de procurar mulher. Ou quando procura, a ereção é fraca, é de má qualidade. Então, você tem que analisar todos os fatores para poder chegar à conclusão e poder falar, o tratamento seu vai ser esse, vai ser esse, vai ser aquele, vai ser o uso de Viagra, Cialis, Tadalafila, o que for. Entendeu? Falando disso, esse amigo do amigo também perguntou qual é o melhor remédio, qual é o melhor medicamento. Tem um melhor medicamento? Não tem um melhor. Teve o primeiro, que foi surgiu. O Viagra, né? Foi o Viagra. Que arrebentou, fez sildenafila, exato. A Pfizer. Pô, ela assim, bombou, ela tem o homem antes do Viagra e o pós. Então, o Viagra veio e revolucionou essa área da medicina, da disfunção sexual. Aí começaram vários estudos, aí todo mundo se empolgou. E é uma medicação que realmente funciona e foi bastante divulgado. A mídia foi para cima, né, os laboratórios, etc. e tal. Então, o homem viu que o assunto está aí, deve ter mais gente, tem mais gente com problema do que eu, não sou só eu. E ele, então, se animou e perdeu aquela vergonha e chega até a gente. E aí... a medicação funciona, você pode lançar a mão dessas substâncias, lógico, somente descartar aqueles que têm contraindicação, nem todo mundo pode tomar. Que são? Os que têm contraindicação. Como ela é uma substância vasodilatadora, mexe com a hemodinâmica, tem que saber se o coração dele está ok, se ele está fazendo... a pressão. Vai aguentar isso aí, porque não deixa de ser uma atividade física, né? E se ele não está fazendo uso de outros tipos de medicamentos se combinar pode dar ruim aí. Isso aí. Paciente que tem, por exemplo, está tomando substância AS, ou tem um sangramento estomacal ou intestinal também,
Se o cara tem uma úlcera, por exemplo, exato, ele não pode tomar. Mas na maioria das vezes é uma medicação bem tolerada. Eu te perguntei do melhor pelo seguinte, o Viagra tem quantos anos? O Viagra tem 20, 30 por aí, anos, por aí. anos, Foi quando eu cheguei da Europa, já tem isso aí, uns 25, 26 anos. Porque você estudou na Espanha, a gente estava conversando. Estudei na Espanha, né? No instituto lá em Barcelona. E nós somos, o instituto onde eu fiz minha pós-graduação, foi um dos serviços requisitados para fazer teste com Viagra, que não era o nome Viagra, tinha um nome lá. Então, como era um serviço referência na Europa, tinha bastante volume de pacientes, nós somos selecionados para fazer parte, né, do estudo para lançar o Viagra. Então, não existe o melhor. Existe assim, aquele que é melhor para você. Você se deu bem com o Viagra? Ótimo. Não dei bem. Você se deu bem com o Cialis? Você se deu bem com a Tadalafila? Porque é interpessoal, é muito variável. Você pode responder bem a um e não responder bem a outro. Mas qual é o mais moderno? Hoje é a Tadalafila. É a mais moderna. É a mais moderna. O que ela é? Ela age mais rápido, ela tem menos efeitos colaterais porque ela é muito seletiva para a questão de uma substância, né? que está no pênis. Porque o Viagra ele foi descoberto, não sei se você sabe, para o coração, né? Para tratar a hipertensão. Como é um vasodilatador, ele baixa a pressão. Aí, usando, os pacientes começaram a ver que o negócio estava... beleza, tá dando certo. Isso aí. É isso aí. Aí eles lançaram para a disfunção. Mas aí me parece que o Viagra, o cara toma e ele tem uma ereção logo... Ele tem que esperar 1 hora para começar a ter o desempenho. E aí ela tem uma vida média de 6 horas. Ou seja, ela tem ação até 6 horas. Depois de 6 horas ela já não está fazendo tanto efeito. Ele vai ficar com uma ereção durante 6 horas? Não. Ele só vai ter ereção se ele procurar o estímulo. Se você tomar qualquer uma das substâncias e não procurar o estímulo sexual, não funciona. Ele vai ficar em repouso, morto, dormindo. Fala assim, doutor. Não fala assim que é muito cruel. Tomou o remédio, tomou o remédio e ele ressuscita. Se procurar o estímulo, aí ele vai. A Tadalafila, que é o sal do Cialis é o nome comercial, ela tem uma ação mais rápida, meia hora já começa a fazer o efeito. O pau quebra já. E a meia-vida de 17 horas. Não é que ele vai ter ereção de 17 horas. Ele teve Deu um peteleco. Ele teve uma atividade agora. Opa, tamo aí. Ele teve uma atividade agora. Daqui a 5 horas, 6 horas, vai depender. Eu estou com oportunidade de ter uma nova relação. O Cialis, a Tadalafila, vai estar fazendo efeito. Estamos aí na área. Beleza. Você entendeu? Essa é a diferença. Entendi. Todos eles funcionam muito bem. Todos eles. Você já usou um desses, doutor? Algum desses? Não. Nunca usou? Não, mas não teria problema de usar, mas não tem necessidade. Não vi necessidade. Não, mas não usou para saber? Usei um para ver se... Não, para ver se me dá efeito colateral. Me deu efeito colateral, rapaz. Qual o efeito colateral? Dor de cabeça. É mesmo? Porque provoca vasodilatação. É uma dor de cabeça insuportável? Como é que Não é insuportável, é incômoda, porque ela persiste. Entendi. Ela é demorada. E o desempenho? Valeu a pena ter usado? Sempre vale, né? Sempre é bom, né? Nessa área, se você puder ter um desempenho, é bom, né? Mas é por isso, porque o homem é um bicho besta pra caramba. Quanto melhor o desempenho, mais ele fica bem, né? Ele quer ter um desempenho 100%. Quer ver uma coisa né? que eles têm feito? Justamente isso. Uma das queixas era o seguinte, doutor, meu problema é o seguinte, eu tenho uma relação agora e depois eu não consigo mais. Eu só vou ter outra daqui a 5 horas, 6 horas, 10 horas, ou só no outro dia. Esse meu amigo também queria saber disso aí, doutor. Então eu vou falar para ele, vou olhar para o seu amigo assim e vou falar para ele, entendeu? Beleza, pode deixar que eu conto para ele. Essas medicações ajudam nesse tempo, encurta o tempo. Tive uma relação agora, de repente daqui a 1 hora, 2 horas, se tiver o estímulo, vai reagir. Beleza. Então a medicação funciona nesse sentido coisa de também. Deus, é isso aí. Não, claro. Coisa de Deus, Eduardo, fica tranquilo. Meu amigo, doutor. Seu amigo. Não, então pode falar para ele ficar tranquilo. Tem diferença do medicamento genérico para o medicamento original? Por exemplo, do Viagra. Tem o genérico do Viagra, tem o genérico do Cialis. Tem diferença? Nenhuma diferença? Não tem diferença. O efeito é o mesmo, a duração é a mesma? A diferença que tem existia uma substância, um medicamento chamado Pramil. Ele vinha do Paraguai. Aí é meio suspeito, né, doutor? A gente não sabia, ele funcionava, os pacientes já vinham relatando que já estavam tomando Pramil, aí eu perguntava, e aí, funciona? Não, funciona, uns funcionavam, outros não, dependendo do fator que ele tinha, só que você não sabia o que tinha nele.
Eles diziam que era o Viagra de 100 miligramas, o que a dose normal é 50. Então ele vinha com 100 miligramas. Então esses aí a gente não sabe dizer, mas teve o genérico, ou mesmo manipulado... Olha, o meu amigo do meu amigo tava perguntando aí, garrafada, ovo de codorna, amendoim, gemada, mais o quê? Castanha. Eu digo o seguinte, rapaz, se não matar, engorda. Então, existe... É muito da cabeça, né, doutor? Não, existe substância, exemplo, tríbulos terrestres, tem maca peruana. São substâncias que ajudam porque trabalham como um precursor da testosterona. Faz a testosterona trabalhar melhor, então isso dá um desempenho, um ânimo maior, você entendeu? Agora, ovo de codorna, amendoim, são substâncias energéticas. Vão ajudar na caloria e tal. Entendi. O cara tá com deficiência de alguma coisa ali. Aquela garrafada da benzedeira da esquina. Rapaz, não sei, moço. Aí... Vou falar para o amigo do meu amigo. Pode funcionar, tem muitas vezes, funciona na questão placebo, entendeu? A cabeça das pessoas. A cabeça sempre vai estar envolvido, o psicológico, emocional, na área da disfunção e da reprodução, sempre vai estar envolvido. Não tem como escapar dela. Não tem como, né? Não tem como. Então você tem que tentar trabalhar na clínica, no consultório, no dia a dia ali, pessoa a pessoa. Por isso que medicina não é 2 e 2 são 4. Não é cada pessoa é um universo. Entendi. Reage de maneira diferente, entendeu? Legal. Doutor, acho que a gente tem muito assunto. Daria para ficar aqui só com as perguntas do meu amigo, que eu estou lembrando aqui, daria para ficar bastante tempo para falar sobre isso. Acho que a gente tem que conversar mais sobre isso aí no futuro, né? Porque é muita gente. E eu acho que o homem é muito mais bobo do que a mulher para esse tipo de assunto. Bobo no sentido de não procurar saber, né? Ter essas dúvidas, querer essas informações. A gente estava até conversando sobre isso antes. Querer essas informações, mas não ter vergonha de perguntar, ter vergonha de falar, porque, como eu estava falando, o desempenho faz muita diferença para a gente, né? A gente sente muito isso. Quando a gente vai bem, pô, fica bem. Agora, quando a gente não vai bem, pô, é horrível, né? Ficar mal pra caramba, ficar para baixo. E isso acontece com todo mundo, não tem jeito. Uma hora vai acontecer, se não acontecer, uma hora vai acontecer. Claro. Quem fala que não acontece é mentira, né? Assim, para o homem, a sexualidade é fundamental, é importantíssima. Deixa ele bem ou vai deixar ele muito mal. Exatamente. E como é muito o neurofisiológico, ou seja, o que acontece no homem? Exemplo, a sexualidade é o ver, é o ouvir, é o cheirar, é o imaginar. O cérebro capta esses estímulos, produz substâncias que vão provocar uma ereção. Então ele está lá, teve lá a oportunidade, e o ambiente não é adequado, ele não desenvolveu uma ereção suficiente. Ponto. Se ele falhou a primeira vez, já era. Já vai para a segunda, já preocupado. Exatamente. Aí vira um ciclo. E aí é quando ele vem no consultório, doutor, caramba, tô ruim, tô mal e tal. Aí você conversa, explica e tal. Muitas vezes, no conversar, no explicar, resolve o problema. Outros não, vão precisar de uma ajuda e tal. Aí é quando entram essas medicações, que ajuda bastante. Você não acha que é um risco? Porque essas medicações não precisam de receita médica, né? Não, infelizmente. Você acha que é um risco isso, doutor? Assim, é um risco. É um risco, mas o que a gente tem visto é que o índice de complicação com esse tipo de medicamento é muito pequeno. Graças a Deus, doutor. Muito pequeno. Glória. Acho que nós vamos ter que trazer seu amigo aqui. Acho que vai ser bacana. Vamos trazer. Doutor, obrigado pelos esclarecimentos, pelas explicações. Muito legal, essa conversa é muito legal, justamente por isso, porque o homem é bobo, naturalmente bobo, então, e fica intimidado com essas coisas, né? Porque mexe muito com o homem. Claro. Assim, não sei nem se tem uma explicação lógica para isso, não sei se é uma coisa instintiva, não sei se é uma coisa cultural, mas isso assim, afeta a gente de uma forma geral, né? Com certeza. É assim, a cultura, exemplo, nós somos na mesma faixa etária aí, né? 40 anos, né? Mais ou menos. Assim, nossos pais não... Mas estamos bem ainda, doutor. Mas estamos bem. Estamos bem ainda aí. Testosterona tá aqui, estamos firmes. Nossos pais não conversavam com a gente sobre esse assunto. Não, é verdade. Não muito difícil essa conversa. Muito difícil. Por quê? Machismo,
cultura, criado daquele jeito, não, que eu não tenho problema. E a gente, exatamente. hoje, essa geração nova, não, rapaz, ela procura, ela tem acesso para tudo. Pra tudo, chega ali e tal, ele já chega no consultório sabendo tudo. Sabendo, ó, doutor, eu acho que isso aqui vai funcionar para mim. O doutor Google, né? O doutor Google sabe tudo. Isso né? daí. Você entendeu? Então, ainda tem, mas está diminuindo bastante. Graças a Deus. Graças a Deus, é isso Por aí. tudo, informação, medicamentos novos que funcionam, a medicina evoluiu, então isso está fazendo com que os homens percam um pouquinho essa timidez, essa macheza. É importante, né? Isso é claro, importante. porque não, Vai só fazer atrapalha. vai fazer... Só atrapalha. Vai fazer Não bem tem... para ele, vai fazer bem para a família dele, para a esposa, para a namorada, porque seja quem for, né? Ponto. Isso aí, o importante é isso aí. Vai procurar uma ajuda de um profissional médico que vai assim, diminuir bastante qualquer efeito que possa ter colateral. Né? Legal, doutor, obrigado pelo papo, muito legal. Eu acho que vamos ter mais conversa sobre isso aí, porque esse meu amigo ele tem muita dúvida. Edu, eu estou à disposição. Foi um prazer, sucesso para você. Pra tá? gente, Obrigado. gente. Valeu.